Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé Açu. Bem, e hoje, dando aí continuação à nossa disciplina de Geologia, vamos falar sobre a estrutura interna da Terra, mas mais especificamente sobre as camadas que compõem a estrutura interna da Terra. Bem, a Terra ela é constituída e composta por 3 camadas concêntricas, sendo que a primeira, que seria a camada mais externa, né, na superfície, é a crosta, seguida pelo manto e pelo núcleo. Essas camadas, elas são diferenciadas principalmente por mudanças na composição química ou pelo estado físico, tá, dos materiais que a constituem. Então, existe aí uma camada que pode ser 100% rochosa, enquanto que outra camada é fluida, e essas diferenças aí vão caracterizando, tá, essas diferentes camadas. Vocês podem ver aqui na figura o núcleo mais ao centro, né, internamente, que é aí concêntrico com o manto e com a crosta, que seria a camada superficial. Bem, a crosta terrestre, gente, ela corresponde, tá, a 1% da espessura da Terra. Ela é dividida em crosta continental e crosta oceânica, formada basicamente aí por silício e alumínio e alguns outros minerais. Ela representa 40% da massa do planeta e tem uma espessura média de 20 quilômetros. Gente, essa é uma espessura média, porque em alguns locais a crosta ela pode variar entre 60 e 80 quilômetros. Que locais são esses? Locais onde existem as cordilheiras de montanha, tá? Ali, né, todo aquele bloco rochoso acaba aumentando a espessura do local. Então, por isso que em alguns locais a crosta ela é bem mais espessa do que essa média aí de 20 quilômetros. Bem, o limite inferior da crosta, ou seja, quando ela termina, e assim que começa o núcleo, ali naquela zona entre crosta e manto, desculpa, né, o núcleo é o manto, existe a chamada descontinuidade de Morro-Orobissi, também conhecida como descontinuidade de morro. Tá? Nós vamos ver aí mais detalhadamente a seguir. Bem, as rochas que compõem a crosta são do tipo rochas sedimentares, metamórficas e intrusivas. As rochas sedimentares, gente, elas são, assim, vou dar uma explicação para vocês aqui bem simples, já que a gente vai ver isso com detalhes lá no meio da disciplina. As rochas sedimentares, elas são formadas basicamente, tá, pela consolidação de material rochoso na superfície. As rochas metamórficas, elas são aquelas rochas formadas pelo metamorfismo de uma rocha pré-existente. Então, quando já existe uma rocha, que pode ser uma rocha metamórfica, uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática, quando essa rocha ela é submetida, por exemplo, a uma alta temperatura e dá origem a uma nova rocha, essa rocha nova é chamada de rocha metamórfica. E também a crosta é constituída por rochas intrusivas, tá? Rochas intrusivas são rochas magmáticas ou ígneas, tá? É usado esses dois termos para designar esse tipo de rocha, que são aquelas formadas pela consolidação do magma. A rocha ela é dita intrusiva quando esse magma ele se consolida, ou seja, quando ele resfria, né, ele deixa de ser fluido e passa a ser rochoso, passa a ser sólido, quando isso ocorre já no interior da Terra. Nesse caso, as rochas que compõem a crosta terrestre intrusivas são aquelas que geralmente resfriaram no chamado nível crustal raso, né? Não tão lá no interior da Terra, mas um pouco mais próximo à superfície, mas ainda assim dentro da Terra. Elas são chamadas de intrusivas. Bem, esse mapa, gente, ele mostra aí para vocês, né? Vocês estão vendo diferentes isolíneas com esses valores, que são valores da espessura da crosta. Então, vocês estão vendo áreas mais escuras, que são essas áreas aí amarronzadas, que são áreas de maior espessura, ó, 45, 70 quilômetros. Essas áreas, gente, elas são marcadas pela ocorrência de montanhas, né, de cordilheiras. Então, olha aqui na América do Sul, chega aí a 60 quilômetros de espessura por conta dos Andes. Aqui nos Estados Unidos tem 30 quilômetros de espessura aí na Cordilheira de Yosemite.
Em alguns pontos aqui de maior espessura correspondem à Groenlândia, à Cordilheira do Himalaia. Então, são esses pontos aí onde a espessura ela tende a aumentar, né? Tem ali aquele desvio da média. Bem, a crosta terrestre, como eu falei para vocês, ela é dividida em crosta continental e oceânica. A continental, ela é bem mais espessa, tá? Chegando aí aproximadamente 80 quilômetros. Crosta continental, gente, é onde estão assentados, né, os continentes. E a crosta oceânica é onde está o oceano. A crosta continental, ela tem uma densidade de aproximadamente 2,6 gramas por centímetro cúbico. Ela é dividida na crosta superior e na crosta inferior, formada aí por granitos e silicatos, sendo que é possível perceber uma leve divisão nessa distribuição dos minerais, com elementos mais leves, mais próximos à superfície e elementos mais densos em profundidade, como migmatitos, por exemplo. Migmatito, gente, é uma rocha que é formada pela recristalização do granito. Então, o granito, quando ele passa aí, por exemplo, se ele for submetido a alta temperatura, e aí os minerais que compõem aquele granito, se eles se recristalizarem, né, se eles derem origem a um novo mineral, a uma nova rocha, essa rocha é chamada de migmatito e ela é comum aí na crosta continental. Bem, essa figura ela mostra a seção estratigráfica, tá, da crosta continental, ou seja, como que aí o material sedimentar está distribuído. Então, na superfície existem sedimentos inconsolidados, né? Não é rocha propriamente dito, mas ainda um material inconsolidado. Depois vem a formação de xitos, granitos, migmatitos, e isso na crosta superior. E depois na crosta inferior vem aqui alguns minerais mais densos. Gente, a crosta superior para a crosta inferior, elas são separadas pela descontinuidade de Conrad. Uma descontinuidade, gente, é uma zona marcada por uma abrupta mudança aí na característica física. Então, o que acontece? Como a crosta superior é formada por um material diferente do que a crosta inferior, isso aí faz com que as características sejam diferentes e exista essa zona, tá, de descontinuidade. E lá embaixo, quando acaba a crosta inferior, e aí vai ter início o manto, existe a chamada descontinuidade de Mohorovičić. Bem, a crosta oceânica, ela é bem menos espessa, geralmente aí entre 5 e 8 quilômetros de espessura. As rochas mais antigas que compõem essa crosta têm aproximadamente 200 milhões de anos. A densidade dela é de 2,8 gramas por centímetro cúbico. E a maioria das rochas que compõem essa crosta, elas já passaram por processo de subducção. Na verdade, todas as rochas. O que seria isso? Bem, uma vez que a crosta oceânica é formada, uma vez formada, essas rochas elas tendem a mergulhar novamente em direção ao interior da Terra, tá? E passar por um processo de fusão. Essa fusão vai fazer com que elas percam a característica sólida, passem para uma característica mais líquida, e aí quando elas aflorarem de novo na superfície do oceano, elas vão se solidificar. Esse processo entre o momento que a rocha aflora, que o material fluido aflora e se solidifica, virando uma rocha, até o momento em que novamente ele vai para o interior da Terra e sofre fusão, dura aproximadamente 200 milhões de anos. Então, é como se a cada 200 milhões de anos, todas as rochas da crosta oceânica, elas estivessem se renovando. E é por isso que as rochas mais antigas, elas têm essa idade. Bem, algumas zonas no planeta, conhecido como cinturão de rochas verdes, eles são resultados, tá, aí, da crosta oceânica que aflorou na superfície. E ocorre também em alguns lugares aqui do Brasil. A crosta oceânica ela é formada por basalto, silício, alumínio, magnésio, que não são aí elementos pesados, né, dentre outros. Esse cinturão de rochas verdes, gente, que eu falei para vocês, é constituído, tá, principalmente de rochas máficas e ultramáficas,
que são rochas formadas por uma grande quantidade de ferro e magnésio, mas ainda assim, como vocês veem aqui nessa figura, pode ser intercalado, vocês estão vendo que a figura mostra diferentes cores, né, por conta da presença de diferentes minerais, que formam diferentes tipos de rocha. Então, pode ser intercalado aí com rochas vulcânicas, que são aquelas formadas pela solidificação do magma, chamadas de magmáticas e ígneas, e outras rochas metamórficas, que não sofreram subducção, ou seja, né, são rochas metamórficas que não viajaram para o interior da Terra. E eles ocorrem, essa figura aqui é do Canadá, mas também existem lugares do Brasil, como Minas Gerais, Bahia e Goiás. Bem, a crosta oceânica ela se forma no limite, tá, da cordilheira mesoceânica, onde existem as chamadas placas tectônicas divergentes. As placas tectônicas divergentes, como vocês podem ver aqui nessa figura, elas se movem em sentidos opostos. Então, olhem só aqui, as placas se movendo no sentido oposto, gerando aí um espaço, né, entre essas placas. O que acontece nesse espaço? O magma, aqui nessa figura maior vocês podem ver, o magma, ele acaba ocupando esse espaço, né, por um movimento ascendente. Ele chega à superfície e aqui na superfície, por conta da temperatura ser menor, ele acaba resfriando e virando uma rocha, né, adquirindo o estado sólido. Esse ponto, gente, aqui onde isso ocorre, esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês é o que ocorre, tá? Basicamente bem no meio do Oceano Atlântico. Vocês podem ver aqui, bem aqui à esquerda tem o Brasil e à direita tem a África, e bem no meio do Oceano Atlântico nós temos a cordilheira meso-oceânica, onde esse processo ocorre. Então, o magma, ele aflora na superfície, se resfria e adquire característica sólida. E aí dá origem, né, à formação, essa material sólido nada mais é do que a crosta oceânica. E aí, depois de aproximadamente 200 mil anos, esse material, ele desce de novo para regiões mais profundas por subsidência. Esse material, ele se forma bem aqui no meio, né, dessas placas, nesse espaço que forma entre as placas, mas ele vai migrando para as extremidades, por conta que novo material vai surgindo aqui, então ele vai sendo empurrado para as extremidades. E aí, quando chega num certo ponto, ele sofre subsidência, ou seja, ele vai mergulhando em direção ao interior da Terra, e aí, por conta da temperatura ser maior, ele sofre fusão, e aí esse ciclo aí ele vai ser contínuo, né? Movimento ascendente, movimento descendente. Esse é o ciclo que demora aproximadamente 200 milhões de anos, que eu falei para vocês anteriormente. Por isso que a cada 200 milhões de anos, as rochas da crosta oceânica, elas tendem a se reciclar. Bem, aqui tem um vídeo, tá, que mostra todo esse movimento para vocês. Aí vocês podem ver o movimento ascendente do magma. Ele vai extravasar aí entre as placas. Vai se solidificar e dar origem aí a uma nova rocha, né? Que forma o assoalho oceânico, a chamada crosta oceânica. Bem, uma seção estratigráfica, tá, da crosta oceânica, ela mostra aí mais ou menos essa distribuição que vocês podem ver aqui na figura. Então, logo na superfície seriam sedimentos inconsolidados, seguidos pelas chamadas pilolavas, né, que nada mais é do que um magma que resfria
na água, e esse magma ele adquire uma característica meio abaulada, a gente vai ver numa figura, e aí por isso que recebe esse nome de pilolavas. Aí seguido por rochas plutônicas, né, que são rochas magmáticas intrusivas, formadas por ferro e magnésio, e depois aí alguns gabros e perioditos, tá? Gente, até por um momento, não se preocupem tanto com o nome, tá? A constituição das rochas, porque nós vamos estudar isso um pouco mais à frente. Aqui, para vocês conhecerem a chamada pilolava, né? Que tem esse formato mais arredondado, que nada mais é do que o magma que se resfriou em contato com a água. Bem, passando agora para a próxima camada, que é o manto, ele corresponde, tá, aproximadamente 67% da espessura aí da Terra. Ele é formado por silicatos de ferro e magnésio, e ele é dividido em manto superior e em manto inferior. Bem, o manto superior, gente, é aquele que se localiza logo abaixo, tá, da descontinuidade de Mohorovičić. Então, quando termina a crosta, existe a descontinuidade de Mohorovičić e o manto logo abaixo. Era uma zona sólida que se comporta como uma zona fluida, devido ali à presença do magma, né? O magma ele não é sólido, vocês conhecem como aquela massa pastosa fluida. A densidade já é acima de 3, lembrem-se lá que quando eu falei para vocês da densidade da crosta, era sempre uma densidade menor que 3, agora a densidade já aumenta, aí entre 3,2 e 3,7, e formado por uma grande quantidade de rochas ultramáficas, tá? Esse termo máfico, gente, ele é utilizado para uma rocha que é constituída por uma grande quantidade de ferro e magnésio. Bem, o manto superior, gente, ele possui uma zona chamada de zona de baixa velocidade, que vai entre 70 e 200 quilômetros. Essa zona de baixa velocidade recebe esse nome por conta da baixa velocidade de propagação de ondas sísmicas nessa área. É uma zona bastante quente e plástica. O que seria uma zona plástica? É uma zona que, quando ela sofre ou pode ser uma rocha, né, que quando ela é submetida a uma determinada pressão, ela sofre uma modificação permanente. Então, imaginem que se existe uma rocha e existe ali alguma pressão sobre essa rocha que seja capaz de modificar essa rocha, no sentido de modificar o formato dela, essa modificação é permanente. Então, isso aí seria, tá, a característica plástica. Já só para exemplificar para vocês entenderem o outro extremo, seria no momento em que a pressão que atua num corpo, se esse corpo regressa ao seu estado anterior, aí seria um comportamento chamado de elástico. No caso da zona de baixa velocidade, o comportamento é plástico, ou seja, a deformação que ocorre ali, ela é permanente. E o material nessa zona se encontra muito próximo aí do ponto de fusão. Bem, o manto superior, gente, por ele ter essa característica, né, de ser quente, de ser plástico, ele permite a chamada acomodação das câmeras magmáticas. Vocês estão vendo aqui nessa figura, isso aqui seria um manto, e aí existem alguns bolsões de magma. Esses bolsões, eles são chamados de câmara magmática, né? E quando há uma erupção vulcânica, muitas vezes é o magma dessas câmeras que está em movimento ascendente em direção à superfície. Já o manto inferior é formado por rochas mais rígidas e densas, porque é uma zona, né, de maior pressão. O manto inferior ele tem algumas áreas conhecidas como áreas frias. Não pensem, tá, que é uma área fria no sentido de que a temperatura realmente é fria. Isso só quer dizer que a temperatura é menos quente do que nas outras regiões. E isso acontece por conta do fluxo descendente das correntes de convecção que a gente vai ver a seguir. Então, olhem só aqui as correntes de convecção, que nada mais é do que o movimento, né, dos fluidos internos no manto. Aqui nós temos essa parte laranja, que seria os fluidos do manto. Esse fluido ele tem um movimento aqui ascendente. À medida que ele chega próximo à superfície, ele vai se resfriando. Quando ele se resfria, ele vai ficando mais denso e volta a mergulhar no movimento
descendente, tá? Isso aqui são as chamadas correntes de convecção. Tem um vídeo que mostra como que essas correntes atuam aqui para vocês. It's hard to imagine a force that can move continents apart. Yet this is precisely what the Earth's inner heat is able to do. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. The lava lake at Erta Ali is an example of the same process, but in miniature. As we've seen, the movement of hot lava drags the crust across the surface of the lake, just as the continents are pulled across the Earth's surface. Bem, falando agora sobre a última camada concêntrica, né, que corresponde ao núcleo, ele tem aproximadamente aí 17% da espessura de todo o interior da Terra. E essa divisão entre o manto e o núcleo, ela é dada ali, marcada pela descontinuidade de Gutenberg. Tá? O núcleo ele é formado por uma liga metálica, principalmente de ferro e níquel, que libera aí uma grande quantidade de energia gravitacional que acaba aquecendo o planeta. No núcleo, gente, existe um gradiente geotérmico que funciona mais ou menos da seguinte maneira: a cada 1 quilômetro de profundidade que se aumenta no núcleo, a temperatura ela aumenta entre 20 e 30 graus Celsius, tá? Então, pensem aí, a cada 1 quilômetro de profundidade no núcleo, a temperatura ela vai aumentando. Isso é o chamado fluxo geotérmico da Terra. Bem, o núcleo ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo, ele possui a chamada camada D. Tem alguns autores que colocam essa camada D, tá, entre o manto e o núcleo. E outros autores já colocam essa camada como se ela já seria aí parte do núcleo. É uma camada de densidade intermediária entre o manto e o núcleo externo, líquida por conta da alta temperatura, né? Pensem que o material rochoso, gente, quando ele se encontra em alta temperatura, ele entra em fusão e aí ele vai ficar fluido, tendendo a líquido, formada por ferro e níquel. As características dessa camada, né, o fato de saberem que ele é líquido, ocorre justamente pela ausência de propagação de ondas sísmicas do tipo S. Existem diferentes tipos de propagação de ondas sísmicas e essas ondas elas se propagam de maneiras diferentes de acordo com o meio. Então, se o material é líquido, se o material é mais viscoso, se o material é sólido, algumas ondas se propagam, outras ondas não se propagam. E no caso das ondas S, elas não se propagam em meio líquido. Então, é por isso que se sabe que o núcleo ele tem essa característica. Já o núcleo interno, ele tem uma característica sólida devido à alta pressão, né? É ali a porção central do interior da Terra. A pressão é muito alta, chamada de pressão de congelamento. Estima-se que esse núcleo, essa parte do núcleo, provavelmente ela já foi líquida no passado. Mas aí, à medida que a Terra vai se resfriando, esse material aí rochoso, ele vai se solidificando. A separação entre o núcleo externo e o núcleo interno é dado pela descontinuidade chamada Lehman. Bem, só agora para esclarecer aqui alguns pontos, tá, do que eu falei para vocês. Vamos lá. Descontinuidade de Conrad foi a primeira que eu falei. Ela é dada, ela ocorre, né, ali no limite entre a crosta superior, a crosta continental superior e crosta continental inferior, lá no que seria a camada mais superficial da Terra. A descontinuidade de morro, gente, ela separa a crosta continental
a crosta terrestre do manto superior. E a descontinuidade de Gutenberg separa o manto do núcleo. E a descontinuidade de Lehmann, que não aparece aqui no slide, ela separa o núcleo externo do núcleo interno, certo? Essas seriam aí as descontinuidades que existem no interior da Terra. Bem, essa figura aqui, se vocês prestarem atenção, ó, ela mostra, tá, todas essas descontinuidades. Pelo menos aqui Morro e Gutenberg, na verdade. Bem, essa figura aqui também mostra com um pouco mais de detalhes do que a anterior. Então, olhem só aqui. A crosta terrestre, né, dividida em oceânica e continental, e aí logo em seguida a descontinuidade de Morro, que é o que separa a descontinuidade de Conrad, que é o que separa a crosta continental superior da inferior. Logo em seguida vem a chamada zona de baixa velocidade, que é aquela zona de baixa velocidade de propagação das ondas sísmicas, que está entre a crosta e o manto. E aí vem a descontinuidade, não é de Mohorovicic. Lembrem-se que eu falei para vocês que zona de descontinuidade é uma zona marcada por uma diferença muito grande, né, uma diferença abrupta na característica física do material. Aqui, gente, a crosta continental, ela é sólida, mas essa zona de baixa velocidade, ela é fluida. Então, essa mudança no material causa essa descontinuidade de Morro. E logo em seguida, né, separando o manto do núcleo, tem a descontinuidade de Gutenberg. E na figura não aparece, mas entre o núcleo externo e interno tem a descontinuidade de Lehmann. Bem, para finalizar, gente, eu preciso explicar para vocês que essa nomenclatura, ela pode mudar aí, tá? Em alguns casos. Em alguns casos, vocês vão ver o termo litosfera, astenosfera e mesosfera. O que isso significa? Quando vocês ouvirem litosfera, isso corresponde à crosta e mais à parte superior do manto. O termo astenosfera engloba o manto superior, né, aquela parte ali que se comporta como um fluido viscoso, é chamada de astenosfera. E a mesosfera, ela inclui o manto inferior e mais um núcleo superior, tá? Então, são outras nomenclaturas aí que englobam, né, partes específicas do interior da Terra. Bem, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham desfrutado desse aprendizado. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, né, lá pelos nossos canais de comunicação. Um abraço, pessoal!